tanque de Bethesda, em frente do tanque, é feito a igreja de Santa Ana, que a Igreja Católica construiu. Ana, que pertencia à família de Herodes, família de Pilatos, mas que se converteu ao cristianismo, e em homenagem a ela, a Igreja Católica construiu a Igreja de Santa Ana. Lá onde Jesus fez este milagre, ficava 32 quilômetros depois de Cafarnaum, no sudoeste da Palestina. E uma das coisas maravilhosas é que havia 5 alpendres, ou seja, 5 colunas. É a coluna em cada canto e uma no meio, que colocaram uma laje por cima que fazia sombra para que os paralíticos meditassem e esperassem o mover das águas. Recentemente vi um pastor, não nosso pastor, mas um pastor que visitou o nosso pastor e ministrou na escola de obreiros. Você estava lá, né? E ele até falou, dentro desse texto aqui, uma coisa que não tem nada a ver, sobre Valdomiro Santiago, o fato, dizendo ele, falaram deles, se fosse Valdomiro Santiago, tinha curado todo mundo ali na beira, né, do tanque de Bethesda. Então, nada a ver. O fato que levou este homem a ter esse milagre, porque foi o único que deu atenção a Jesus. O único. Se os outros tivessem dado atenção a Jesus, Jesus tinha curado tudinho também. Glória a Deus. Nada a favor ou contra o ministério apostólico de Valdomiro. Eu até acredito que Deus levantou ele no Brasil para fazer aquilo que eu não consigo fazer e nunca conseguirei. Né? Para cada chapéu, Deus levanta uma cabeça. Não é verdade? Mas é outra história, né? Então, neste fato aqui, neste milagre, este homem que já havia 38 anos, paralítico, um homem que não tinha mais esperança. A esperança dele havia se acabado. Mas mesmo assim ele persistia. Ele tinha aquele esforço físico, aquele esforço próprio para adquirir um milagre da parte de Deus. Mas estava frustrado, porque todos os seus esforços haviam sucumbido, haviam acabado. Por quê, missionário Anjo? Porque ele diz: Senhor, sempre que eu me aproximo, alguém já foi primeiro que eu. Agora por quê? Porque cada pessoa naquele lugar, no tanque de Bethesda, estava interessada em resolver os seus próprios problemas, que é um dos grandes problemas de crise social nos dias atuais, é que ninguém se preocupa com o problema de ninguém. Todo mundo se preocupa com os seus próprios problemas e todo mundo corre atrás de solucionar e resolver os problemas familiares. Então ninguém tinha preocupação com este moço aqui. Mas ele estava lá insistindo, tentando encontrar uma solução da vida dele. Mas ninguém também dava atenção para ele. E aí deu duas coisas que deu certo. Duas pessoas que não tinham atenção do povo. O paralítico e Jesus. Até porque nessa ocasião aqui, Jesus para os judeus era uma pessoa comum. Era um anjo da vida, era um almauri da vida, era um... Me esqueci teu nome. É um Elise da vida. Nós não somos irmão filho, né? É um Elise da vida. Nós não temos grande importância, não temos fama, nós não fazemos parte dos 4 degraus, principalmente do Brasil. E quais são os 4 degraus, missionário? A Globo, o SBT, né? O programa da Xuxa e o programa do João Soares. Que quem chega nesses 4 programas está conhecendo o Brasil e o mundo todo. Mas nós não temos isso. E Jesus muito pior naquela época. Ninguém dava atenção para Jesus. Mas aqui deu duas certas. Por isso que a Bíblia diz que quando 2 andam juntos é melhor do que só um. Se 2 estiver com um fio ficarem juntos, esquenta. Diz que a corda dobrada é melhor do que
porque uma só custa quebrar, e se for 3 não, é que não quebra mesmo, dá mais trabalho. E aí encontrou ali Jesus, com aquele camarada, ele triste, Glória a Deus. ele sem esperança, sem força, não tinha ninguém por ele, e é aí onde Cristo entra em ação na vida do homem, quando não tem mais ninguém. Aleluia, Deus. Deus, glória a Deus. Ele deu atenção para Jesus. E o muito mais, Jesus deu atenção para ele. Aleluia. Irmãos, Jesus dá atenção aos nossos problemas. Glória a Deus. Jesus dá atenção nas nossas orações. Aleluia. Jesus dá atenção quando nós apresentamos os nossos projetos a Ele. E quando nós temos dificuldade com os nossos esforços, porque é uma coisa certa, nós só procuramos a Jesus de verdade quando os nossos esforços se acabam. Não é assim? É. Porque enquanto nós conseguimos dar um jeitinho, nós estamos insistindo, sem convidá-lo a participar dos nossos problemas. E é por isso que nós temos problema, porque dificilmente nós conseguimos ou nos lembramos de convidar Jesus para fazer parte dos nossos problemas. Deus de glória. Este homem chega, Jesus o interroga e pergunta: você quer ser curado? À primeira instância, ele não consegue ouvir Jesus direito, entender o âmago das perguntas de Jesus, porque ele era decepcionado consigo mesmo, seus esforços esgotaram. Ninguém, uma coisa interessante, nem os parentes dele estavam ali. Irmãos, tem momento em nossa vida que até os nossos parentes desaparecem quando nós mais precisamos. Mas Cristo, irmão, Ele dá atenção aos nossos problemas. Nesse momento aqui, Cristo chega e pergunta: quer ser curado? Ele diz: Senhor, não tem quem me bote no tanque. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus. Eu não tenho padrinho. Eu não tenho ninguém que se importe comigo. Eu não tenho. Eu estou aqui há 38 anos. Jesus disse: eu perguntei se tu queres ser curado. Aí Cristo: Senhor, não tem quem me jogue no tanque. Irmão, esse tanque tem uma grande representação em nossa vida, principalmente para obreiros. Eu já encontrei obreiros por onde já passei, preocupado com a questão do ministério, e chega e diz: eu preciso, calma. Nós não precisamos de padrinho. Se ele tiver propósito e projeto conosco, ele nos pega e nos joga no tanque, que é o ministério. Deus de glória. Nos joga. Se é um trabalho e não tem quem nos coloque lá, Jesus Cristo faz. Ele nos pega e nos coloca no tanque, que seja um trabalho. Eu digo isso por experiência própria. Quem chegar ali em Teresina, na Barroso, tem uma livraria popular chamada Leonel. E eu trabalhei lá como segurança dessa livraria. Mas no dia que eu fui levado por um pastor para trabalhar ali, que o pastor de uma comunidade evangélica trabalhava lá também como segurança. E precisava de mais segurança porque era fim de ano. Então precisava de pessoas para trabalhar e o pastor que trabalhava lá me conhecia e indicou meu nome. E eu fui para me apresentar juntamente ao dono, o doutor Leonel, que é o dono da livraria ali na Barroso, em Teresina, e também chegou uma outra pessoa. Só que de documento a pessoa tinha tudo. Tudo. Só faltava mesmo registro interplanetário. Porque documento tinha tudo. Só faltava papel de outro planeta. E eu fui só com a cara e sem coragem. Numa época que Teresina estava difícil no emprego. Aí foi entrevistado eu e esse camarada. E depois da entrevista, o doutor Leonel disse: depois a gente vai conversar com vocês. E ele foi embora. E
E ele falou para o pastor, olha, aquele moço que você trouxe não trouxe documento nenhum, mas eu fui com a cara dele. Ligue para ele que fez Deus de glória. E o outro que estava com o documento, por incrível que pareça, também era crente, mas o cara não gostou dele. Vá se entender a ordem de Deus. E os dois eram servos de Deus, nós também, Deus de amor. Mas Deus é que sabe, irmão. Ele nos coloca onde Ele quiser. Ele é o nosso dono e o nosso Senhor. Glória a Jesus. Deus te honra aqui, não tinha que intercedesse por Ele. Mas Ele deu atenção às palavras de Jesus. Ele dialogou com Jesus. Ele ouviu as perguntas de Jesus. E hoje um dos problemas que nós precisamos entender, igreja, é entender quando Deus está falando conosco. Um dia desse eu me convidei para pregar numa igreja, e quando eu fui me aproximando da igreja, aí um missionário chegou e disse, ó, missionário, eu quero dizer uma coisa para o senhor, a igreja aqui é de fogo, fogo. Essa é boa. E aqui os pregadores dizem de fogo, fogo, muito bem. Olha, aqui já passou até pregador de Camboriú. É isso, muito bem. Aí ele disse, eu quero perguntar uma coisa, como é que essa mensagem de fogo, assim? Esse fogo aí, como é que é esse negócio? Aquela mensagem, fogo, gente. Isso não é. Irmãos, no dia de hoje, Jesus não recebeu oportunidade de curso nenhum. Porque as conversas de Jesus, eu fiquei conversando. Você se lembra quando ele encontrou dois discípulos no caminho de Emaús? Sei quando vocês estão indo. Parece que estamos indo para cá. Você ainda longe de Jerusalém, muito bem. Vocês parecem tão tristes, o que houve? Me conversando. Não, porque mataram um grande amigo nosso. Jesus de Nazaré, muito babado por Deus, teve Deus dos homens que fez milagre assim, assim. Foi entregue por Pilatos, mataram ele crucificado, perdi a luz e ele desapareceu agora. Até o túmulo. Não, parece que interessante. E quando isso? Está com 3 dias atrás, eu já fazer 4. Aí eu disse, conversando com mulher com o caminho de Emaús, disse, não, rapaz. Pois é, gente. Shalom, eu vou continuar falando. Não, fique conosco. Já está quase 6 horinhas, vai chegar 7 horas nesse escuro. Amanhã de manhã você continua sua jornada. Obrigado pela hospedagem. Jesus era educado. Aí ele chegou Jesus lá. Só, antes não tem muita coisa, nós temos que uma jantazinha. E a gente quer convidar para jantar com a gente, tá bom? Você aceita? Eu aceito o convite de Jesus para jantar com você. Convite de Jesus para o seu café. Convite de Jesus para sentar na sua mesa. E ele vai suprir o seu desejo. Aleluia. Convidando ali com Jesus naquela ocasião ali, disse, é o seguinte, o senhor podia para a gente repartir o pão para nós? Ah, tá bom. Irmão, repartir o pão é uma coisa que Jesus é especialista. Ele sabe repartir o pão para cada um. Você não vai ficar sem o seu pedaço. Glória, glória, glória. Repartiu o pão aqui, e quando repartiu o pão, vira os cabos da mão, e naquela ocasião os camareiros não eram batizados no Espírito Santo, senão tinham falado em línguas estranhas. Mas quando viu o cabo, disse, é Jesus, Jesus apareceu. Aleluia. Eles não quiseram mais nem saber de comida. Fecharam as portas e voltaram para Jerusalém. No caminho disse, rapaz, será que a gente não percebeu que o nosso coração se queimava por dentro? Aleluia, Deus. Avivamento é isso. É quando Deus fala na igreja, o coração do crente se queima, se conversa, se ama, ele sente aquela presença, a vontade de dar glória a Deus. Para mim, essa de fogo é isso. Aleluia, Deus. Mas voltando aqui, camarada, ele disse, eu não tenho. Aí Jesus disse, faz o seguinte, pega a sua cama, bota no teu ombro e vai para a tua casa. É o quê? Pega a tua cama, coloca no teu ombro e vai para a tua casa. Irmão, Jesus curou ele, mas não pediu que ele jogasse as cordas dele fora, não.
O que é na casa dele é para continuar na casa dele. E aqui uma mensagem do Espírito Santo para você. Não venda os bens da sua casa. Se Deus lhe deu, a dificuldade é grande, Ele vai fazer você superar. Não venda o que está da sua casa para suprir suas necessidades. Oh, aleluia. Jesus pegou e disse: pega sua cama e leva para sua casa. E ele pegou a cama aqui, nós vemos o versículo 2 do capítulo 5, que diz assim, versículo 5, capítulo 5. Ora, o homem enfermo, e estava ali o homem enfermo, versículo 5, tentando, versículo 3, 4. Vamos ler aqui o versículo 10. Por isso dizem os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, versículo 11, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O que é que nós encontramos aqui, irmão? Este homem que foi curado por Jesus agora está enfrentando uma dificuldade com os religiosos. Porque ele nos diz, toma o teu leito e anda, mas os religiosos dizem, não, hoje ele não anda não. Irmão, se Deus mandou tu fazer uma coisa, faça. Porque Jesus garante. Eu já fiz tanta coisa, meus irmãos, que se fosse ouvir a opinião dos religiosos, eu não era mais nem crente. Inclusive, um religioso não me matou na igreja mesmo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, diz a Bíblia. Aleluia. Glória a Eu me Deus. lembro na época, quando adolescente, me afastei do Senhor, e me voltei para Deus já à idade adulta, já pai de família, e um presbítero da igreja, quando eu me reconciliei, era muito meu amigo, e eu então, quando me reconciliei, fui procurar esse presbítero para dizer, olha, eu me reconciliei. Agora, veja só porque eu me reconciliei em outro ministério e não na Assembleia de Deus. Quando eu chego para contar para ele que eu me reconciliei, ele disse, não, tu não. Eu me reconciliou, não. Você pensa que se reconciliou. Rapaz, ele reconciliou, não, senhor. Você não se reconciliou. Você pensa que se reconciliou. Você pensa que você é crente, mas você nem é crente nem se reconciliou. Irmão, eu voltei triste para casa. Triste, quase, eu me afastava. Mas no caminho, o Espírito Santo me fez lembrar de uma palavra de Jesus em Apocalipse que diz, eu sou a tua fiel testemunha. Aleluia. É o quanto basta. Glória. É o quanto basta ter Jesus como testemunha nossa. Aleluia, Deus. Irmão, não se preocupe não com aquilo que as pessoas dizem de você, não. Oh, aleluia. Se você tem na sua mente que Jesus é sua testemunha, confie nele. Porque quando não tiver ninguém para falar por você, ele responde por você. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito que esse relógio aqui tenha romano. É romano, né? Mas uma coisa interessante é que no versículo 14, Jesus encontra este homem no templo. Irmão, aquele que teve um encontro com Jesus, que dialogou com Jesus, que deu atenção a Jesus, que recebeu a atenção de Jesus, o Senhor Jesus vai encontrar sempre no templo. Todas as pessoas na vida, no planeta, que foram crentes, antes ou depois do cristianismo, mas que foram crentes no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, que fez céus e a terra, todos eles foram encontrados no templo. Deus não vai nos procurar em outros lugares, não. Se Deus trabalhou na sua vida, trabalhou na minha vida, na vida das irmãs, dos jovens, o Senhor vai nos procurar sempre no templo. Jesus poderia ter voltado ao sangue de Betesda, mas não. Por que ele procurou lá? Porque naquela vida infeliz, de pobreza e de doença, Jesus já havia tirado esse lá. Por isso que Cristo voltou ao sangue de Betesda. Quando Cristo nos salvou, nos tirou do pecado, da prostituição, dos bares, dos botequins, das orgias, Cristo não vai mais nos procurar lá, não. Cristo vai nos procurar no templo. No templo. Glória a Deus.
Eu encontro por aí, quando a gente passa, crente que diz assim para mim, não, missionário, eu agora assisto por todo dia lá em casa. R. Soares Valdomiro, R. Soares Valdomiro. Olha, irmão, é culto manhã, tarde e noite. Presta atenção, aqui não tem gente desse tipo não. Lá onde eu me congrego tem. Irmão, Jesus não vai nos procurar diante do televisor e nem a nossa casa. Jesus nos procura no templo. Por esse motivo, é os que estão no templo que são batizados pelo Espírito Santo, são renovados, ouvem a palavra de Deus, voltam felizes para casa. Eu nunca vi alguém dizer, diante do televisor fui batizado pelo Espírito Santo com a língua estranha. Nunca. Mas no culto pode ser uma pessoa. Uma pessoa. Na minha congregação tinha um auxiliar que ele estava já há 15 anos de crente, e ele disse para mim assim, missionário, eu tenho 15 anos de fé e nunca fui batizado no Espírito Santo. Eu tenho muita alegria. O testemunho dele está no YouTube, está na internet. Ele dá um testemunho dele. Aí ele vai e diz assim, tenho 15 anos de fé, senti muita alegria, mas nunca fui batizado no Espírito Santo. Aí eu disse para ele assim, porque ele é meu auxiliar, ele disse, irmão, faço minha as palavras de Jesus. Tu vai ser batizado não muito depois desse dia. Isso foi um sábado à tarde, sentado na calçada dele. E passou domingo. Na segunda-feira fizemos uma reunião com auxiliares. Era só 5, eu e mais 4. Dei uma palavra para eles, um desanimado, que a coisa toda, damos a mensagem ali e fomos orar para encerrar. E quando estava orando, eu me lembrei de uma palavra de Jesus. Irmão, o segredo da nossa vitória é se lembrar do que Jesus falou. Tem muito crente que se esquece das coisas que Jesus falou. Mas se você se lembrar, meu irmão, você vai ser debaixo do poder de Deus. E eu me lembrei do que Jesus me disse a Pedro. Não estava orando. Jesus disse a Pedro assim, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. E eu coloquei a mão sobre ele e disse, Senhor, e citei um versículo. E tu diz para fortalecer os nossos irmãos. Senhor, eu te peço, fortalece ele. Meu irmão, não foi questão de 2 minutos, Jesus batizou no Espírito Santo. Quem for na vigília procurar o irmão Bizé, ou o irmão José Ananias, procure ele, o irmão Berto, o irmão Zé Braz, que é parente, estava tudo na oração, e viram. O auxiliar Zé Garcia, Jesus batizou com um dom de língua maravilhosamente. Não precisamos desculpar de grandes reuniões, porque a coisa é certa. Onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio de nós. Amados irmãos, este homem enfrenta um problema por causa dos religiosos. E muito crente não dá tempo de falar mais isso. Vamos deixar para lá. No versículo 15, porque o homem interrogado, no versículo 5 do capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 14, há uma série de acontecimentos. E um dos acontecimentos é que o camarada pergunta assim, quem foi o homem que te curou? Ele disse, eu não sei. E qual é o nome dele? Eu também não sei. Como é que o homem te cura? E tu não sabe quem é, que é o nome dele? Eu não sei. Só sei que ele me curou. Foi um homem. E o nome dele? Eu não sei. Irmãos, às vezes Deus faz coisas em nossa vida que nós nem sabemos, mas é Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. As coisas estavam difíceis, está começando a melhorar, é Ele que está fazendo, mesmo sem você saber que é Ele que está fazendo com você. Mas depois, Jesus encontra ele no templo. E ele está lá orando a Deus. Os judeus ficam assim na oração, de frente ao templo, ao altar. E Jesus bateu aqui. Quando ele se vira, Jesus. Porque todos aqueles que vêm no altar vão terminar encontrando Jesus no altar. Aleluia! Naquela ocasião, ele chega e diz, olha, você já está curado. Você já está curado. Não peques mais.
para que não te suceda coisa pior. Sobre o versículo 14, nós iremos meditar em outra ocasião futura, quando viermos aqui. Amém? Pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Bendito Deus, graças te damos, porque o teu Espírito Santo falou conosco. Ei! Ensina a guardar a tua palavra, servir ao Senhor com fidelidade. Nos ensina, Deus amado, a dar atenção às tuas palavras. Nos ensina, Pai amado, a esquecer o nosso esforço físico e lembrar que temos auxílio no Senhor. Pai, permite que o teu Espírito Santo unge a cada um e fortaleça na fé. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Amém. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Ore por nós, em nome de Jesus. Durante toda a sexta-feira, estamos alinhando uma campanha quebrando as correntes. E Deus está quebrando muitas correntes ali. E o dirigente com a igreja está convidado para nos visitar quando desejar. Toda sexta-feira, quebrando as correntes. Pai do Senhor, Deus te abençoe.